Meus irmãos queridos, uma boa tarde a todos e é um grande prazer estar novamente com vocês. Eu digo novamente porque já estive, se eu não estou equivocado, aproximadamente um ano e meio aqui com vocês, nesse púlpito, a convite do pastor Eduardo, a quem temos um grande apreço, uma amizade muito grande. E nessa sexta-feira, a palavra de Deus, nós vamos lembrar da morte de Cristo. Mas antes da gente abrir o texto, talvez nessa vinda aqui há um ano e meio que eu mencionei, você não estivesse aqui, ou talvez não tenha contato com o vídeo que ficou gravado no canal da igreja. Então deixa eu me apresentar então um pouco melhor. Eu me chamo Antônio, estou pastor na Sexta Igreja Presbiteriana aqui em Belo Horizonte, desde pastor auxiliar como pastor efetivo, praticamente há 12 anos na Sexta Igreja Presbiteriana aqui em Belo Horizonte. Casado, 2 filhos, já quase adultos já, uma menina de 21 e um menino de 17, já caminhando para completar 18 anos. Então, já apresentado, vamos ao texto sagrado e eu quero convidá-los a abrir em Apocalipse, capítulo 13. Eu quero ler parte de um verso, que é o verso de número 8. Apocalipse 13, versículo 8. Eu não explorarei a perícope, ou essa parte do capítulo 13 que pega do verso 1 até o 10, mas eu quero destacar aqui uma parte do que Jesus revelou a João na ilha de Patmos. O capítulo 13, desse verso 1 ao 10, fala da besta que emerge do mar, e no verso 8 diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E agora eu quero chamar a sua atenção para essa parte final. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos orar? Deus querido, nós te adoramos e te bendizemos diante da tua grandeza, diante da tua majestade, do teu poder. E nesta sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, sexta-feira em que o nosso Salvador, o teu Filho Jesus, resolutamente foi à cruz, nós queremos, Pai, extrair da tua palavra o alimento para as nossas vidas e que o teu Espírito Santo venha a ministrar em nossas vidas as verdades da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lembramos, nesta sexta-feira, da morte do nosso Salvador, via de regra, nós pensamos dentro da linha do tempo, da linha cronológica, nesse dia em que ele resolutamente foi colocado ali naquele madeiro, foram encravados em seus pés, em suas mãos, aqueles pregos, e morreu porque as autoridades locais tinham medo de surgir ou de insurgir por meio do povo um libertador político. Morreu porque seu amigo, seu discípulo o traiu. Morreu porque aqueles soldados o levaram até aquele lugar. Inclusive, quando pensamos na morte de Jesus, nós podemos levantar uma pergunta: quem matou de verdade o Senhor Jesus? Poderíamos dizer, quem o matou foram as autoridades. Também poderíamos dizer, quem o matou foi Judas, que o entregou aos soldados.
Quem matou foi a religião, porque os sacerdotes, os religiosos também estavam envolvidos na sua morte. Mas quando nós olhamos para um texto como este de Apocalipse, esse final do verso 8, quando nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, o apóstolo Pedro também diz isso em sua primeira carta, nós chegamos à conclusão que a morte de Jesus, ela foi planejada por Deus. E a morte de Jesus foi planejada por Deus à luz deste verso, à luz do texto de 1 Pedro também, e ao olharmos para as Escrituras Sagradas como um todo, a morte de Jesus, ela foi promovida pelo próprio Deus. E o próprio Jesus se entregou voluntariamente naquela cruz por nós. O mesmo João que recebe a revelação na ilha de Patmos do Apocalipse, é o mesmo João que escreve no seu evangelho, captando das próprias palavras de Jesus as seguintes palavras, que ele mesmo se entregou voluntariamente para morrer em nosso lugar. Porque se ele quisesse, Deus poderia mandar uma legião de anjos para o tirar dali daquele lugar, quando Judas o identificou como sendo Cristo, como sendo o Senhor, aos soldados ali. Então nós percebemos que a morte de Jesus, ela é planejada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Certo pastor que esteve já na Igreja Presbiteriana do Brasil, certa vez um pastor disse, antes que Deus dissesse, haja luz, ele disse, haja cruz. Portanto, irmãos, nessa sexta-feira, nesse dia em que o nosso Senhor foi levado ao madeiro, crucificado e morto, o que nós entendemos à luz da palavra de Deus é que a morte de Jesus, ela já estava planejada muito antes mesmo de acontecer na linha do tempo, ou conforme Paulo disse aos Gálatas, na plenitude dos tempos, quando Deus enviou Jesus, o nosso Salvador. E diante desse entendimento, então, das Escrituras Sagradas, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, eu quero tirar com vocês aqui algumas lições para que possamos compreender cada vez mais quem é o nosso Deus e também entender quem é o nosso Deus no nosso dia a dia. Quando eu olho então para uma expressão como esta, permita-me a repetição, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, eu entendo aqui que Deus, ele é soberano. Deus mostra que está no controle deste mundo e da história desde o início até o fim. A entrada do pecado no mundo, de maneira alguma, representou uma surpresa para Deus. Deus não tem plano B. Quando nos deparamos com palavras como estas, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, nós vemos que Deus sempre trabalhou com o seu plano, o que poderíamos dizer, plano A, do início ao fim. Irmãos, como é bom saber que nós temos esse Deus soberano, não só Criador dos céus e da terra, mas também cujos seus planos são cabalmente cumpridos do início ao fim. O salmista diz que os planos, ele também chama os desígnios do coração do homem, via de regra são frustrados. E quando nós vamos lá para o livro de Jó, principalmente no finalzinho, Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como é bom ter esse Deus, que quando olhamos para a morte de Jesus, ele não foi pego de surpresa.
Ele não colocou a mão na cabeça, no trono de graça do qual ele está e disse: e agora? Estas surpresas da vida são para nós, mortais, finitos, limitados, não para Deus. Então, a primeira lição que eu tiro diante desse entendimento que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, é que nós estamos nas mãos, nos braços de um Deus soberano, cujos seus planos do início ao fim serão cumpridos, inclusive na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas há uma segunda lição que eu consigo, ao olhar para essa frase, para essa revelação dada pelo próprio Cristo a João, é que o nosso Deus, Ele é onisciente. Eu sei que você certamente conhece esse atributo de Deus, ou esta qualidade de Deus, é talvez uma das qualidades mais mencionadas e mais conhecidas por nós, mas a onisciência nesse contexto aqui da morte de Cristo significa que Deus tem pleno conhecimento de tudo. Sendo assim, Ele pode fazer decretos, Ele pode prever situações, Ele pode mostrar o que irá acontecer e como ocorrer. Ah, como é bom saber que o nosso Deus, Ele tem conhecimento de tudo. Que o nosso Deus, Ele não foi chamado às pressas. Vamos tentar conjecturar algo puramente conjectura, permitam-me. Ele andando no céu e os anjos vindo ao encontro dele, dizendo: Senhor, Senhor, e à medida que clamam Senhor, Senhor, se prostrando, dizendo: olha, o teu filho está sendo crucificado lá na terra, olhe, Senhor. Não, isso jamais aconteceu. Isso porque Deus tem o conhecimento de tudo, tudo. Por isso que seus decretos são plenamente cumpridos. E Ele fez isso tudo para a sua própria glória. Agora veja, Deus, ao nos dizer que o seu Filho foi morto desde a fundação do mundo, Ele mostra a sua soberania, mas Ele mostra também a sua onisciência. E aí, quando pensamos nisso de uma forma macro, como nós estamos até aqui então pensando, ok, mas vamos pensar de uma forma mais reduzida, mais o que eu talvez chamaria de efeito colateral. Olhe para a sua vida. Principalmente nos momentos de tribulações, nos momentos difíceis. Ora, se Deus já tinha pleno conhecimento, onisciência, que o seu filho seria morto desde a fundação do mundo, você acha que Ele não tem conhecimento das suas provações, das suas privações, das suas lutas? É certo que tem, meu irmão. Se diante de um plano macro maior, que é a redenção dos seus eleitos, Ele tem o controle, Ele tem o conhecimento, quanto mais das nossas necessidades. No Evangelho, se eu não estou equivocado, de Mateus diz que não pode cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o eterno Deus tenha conhecimento. Não pode cair uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Coisas que para nós, mortais, finitos, limitados, pecadores alcançados pela graça, são coisas tão banais e nem às vezes percebemos um fiozinho que cai. Mas o autor e Criador de todas as coisas tem o conhecimento. Então Ele conhece a tua dor. E por fim, quando eu vejo
essa declaração do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, eu penso que já aqui a graça de Deus está presente. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, o relato da queda, quando ali Deus, na viração do dia, vai ao encontro de Adão e pergunta: Adão, onde estás? E acontece toda aquela narrativa, aquela história que conhecemos. Percebam que logo depois Deus faz com que eles sejam vestidos não só das folhas como eles se vestiram para encontrarem com Deus, assustados, medrosos, mas Deus providenciou peles de animais para que cobrissem a vergonha deles, a nudez deles. Mas aquilo ali já é uma sombra, como chamamos, do que na plenitude dos tempos aconteceria. Que Jesus, através da sua vida santa, através da sua obediência resoluta ao Pai, morreu naquela morte, a morte de cruz, para não só cobrir a nossa vergonha, mas como o próprio significado do nome Páscoa significa passar por cima, nos remetendo ao livro do Êxodo, capítulo 12, quando nos fala da Páscoa, quando o anjo da morte passou ali sobre a casa dos egípcios, trazendo morte, condenação, mas sobre a casa dos hebreus, sobre os lugares onde os hebreus estavam, havia uma marca do Cordeiro, e o anjo então passa por cima destas casas, não trazendo a morte. Assim, podemos olhar para um texto, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como vendo a graça de Deus já presente desde o início. Alguns acham que o Novo Testamento é o livro que remete-nos à graça e o Antigo Testamento à lei. Não. Podemos até entender como o Antigo Testamento a lei e o Novo Testamento o Evangelho, mas a graça está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo. E quando olhamos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, nós podemos olhar para um verso, ou uma parte deste verso, olhando desde o início. Nós encontramos a graça do Deus que sabia que o homem iria desobedecê-lo, cairia em pecado, mas desde a fundação do mundo, a graça já estava presente. A graça salvadora, o nome daqueles que estariam escritos no livro da vida, como também aqueles que não estariam, como o contexto aqui nos diz. Isso nos mostra um Deus, então, soberano, um Deus onisciente e um Deus cheio de graça. Saiba, meu irmão e minha irmã, que a nossa vida, do início ao fim, ela é fruto da graça de Deus. Desde o nosso nascimento, da complexidade. Se eu não estou equivocado, talvez aí os da área da medicina, mas são milhões de espermatozoides tentando fecundar o óvulo. E desses milhões, só um, via de regra, fecunda. E nesse fecundar, Deus nos trouxe a existência. Graça. Graça durante a nossa vida, ou como alguns autores bíblicos dizem, diante da nossa peregrinação neste mundo, que a nossa pátria não é esta, mas neste mundo, mesmo vivendo todo o caos, todos os intempéries, nós encontramos graça de Deus. Graça muito mais do que aquele entendimento de que é favor imerecido. Nós encontramos a maravilhosa graça em coisas mínimas, como também coisas grandes. Saiba que a graça de Deus, ela está presente em sua vida. O levantar todas as manhãs. Sim, as misericórdias, mas a graça está presente. Então, nessa sexta-feira, chamada Paixão de Cristo, onde ele foi açoitado, foi humilhado, foi cuspido,
foi vilipendiado, saiba que neste dia, ou este dia já estava planejado por Deus, desde a fundação do mundo, desde a fundação de todas as coisas. Então que você olhe para esse dia e você encontre nesse dia o Deus soberano, o Deus onisciente e o Deus cheio de graça. Vamos orar? Pai, obrigado por Jesus, porque se não fosse Jesus, nós continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas também, como teu servo Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, obrigado também pelo teu grande amor, que foi teu grande amor pelos eleitos, escolhidos por sua vez também antes da fundação do mundo, mas foi o teu grande amor, que antes que houvesse luz, firmamento e todas as coisas que existem, já o Cordeiro de Deus já estava pronto para morrer pelos eleitos do Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Que nessa sexta-feira, quando nós nos lembramos da morte do teu filho, não nos esqueçamos também do teu grande amor. Não nos esqueçamos da tua graça. Não nos esqueçamos da qualidade do Senhor conhecer todas as coisas. Não nos esqueçamos que o Senhor é soberano, tem o controle do início ao fim, absolutamente de todas as coisas. Graças te damos, Pai, por essa data, por esse evento singular para as nossas vidas. Nós te bendizemos por meio de Jesus Cristo e te agradecemos também pelo teu Espírito que aplica toda esta obra de Cristo em nossas vidas, que nos cela com todos esses benefícios da graça do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo que Deus continuamente te fortaleça, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.